Hoje nós vamos falar sobre chaves de acesso. Atos capítulo 3, versículo de 1 a 8. Atos 3, versículos de 1 a 8, que nos diz assim: E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Feche os olhos, vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco nessa noite, através da sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós lemos a tua palavra e pedimos sabedoria para ministrar essa palavra, que mais uma vez ela vá ao encontro dos nossos corações. Deus, abrimos o nosso coração para receber a tua palavra, que nos traz direcionamento, nos traz posicionamento e nos traz, meu Deus, coisas novas. Espírito Santo, tu és bem-vindo para falar ao coração de todos nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. E todos da fé digam amém. Jesus, antes de se sentar, tem uma pessoa aí do seu lado, diga assim para ela: Deus quer te revelar algo poderoso hoje, preste atenção. Amados, sentem. Preste atenção na palavra, queridos. Se porventura eu tossir, me perdoe. Pegamos um resfriado, está se alongando em tosse. Eu vi que tem muito irmão aí com tosse já também, né? Mas faz parte, frio, cidade fria, tudo coopera para que isso aconteça. Então, normal, nada que um chá, e algumas pastilhas não resolvam. Amém? Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem para todos nós. Mas eu quero que você absorva a palavra dessa noite. Eu quero que você deixe ela entrar como uma flecha no teu coração, porque Deus tem direcionamentos através dessa palavra para todos nós. Quantos querem um direcionamento de Deus? Todos querem? Então abra o teu coração. O escritor do livro de Atos nos conta a história deste homem. Ele traz uma informação importante, que este homem era paralítico, coxo desde nascença, e que todos os dias ele era levado até a porta do templo, onde era deixado para mendigar. E aqui já começa alguns ensinamentos. Eu quero que você vá prestando atenção, porque o que eu acho interessante é como algumas portas nos fazem mendigar e não progredir. A Bíblia conta que este homem era deixado todos os dias próximo a esta porta, que era a porta do templo. Esta porta era conhecida como Formosa. Qual era o nome da porta? Formosa.
E segundo os historiadores, esta porta media em torno de 25 metros de altura, e ela era toda talhada em ouro e prata. Daí saiu o nome Porta Formosa. E todos os dias milhares de pessoas passavam por essa porta para fazer o quê? Para adorar a Deus no templo. Mas a Bíblia nos traz essa informação, e eu quero que você preste atenção, que esse homem, devido à sua condição, ele não podia passar por esta porta. Agora vocês imaginem a frustração deste homem. Todos os dias ele era colocado diante de uma porta que ele não podia passar. Todos os dias ele era colocado diante de uma porta que ele não podia acessar. Ele chegava muito perto, porém não passava. Eu não sei o que é pior, é você nunca alcançar algo ou você quase alcançar. Você viver no quase, eu acho que é mais deformante para o nosso interior, para a nossa mente. Este homem chegava muito perto da porta, porém ele nunca passava. Mas eu creio, amados, e eu quero tornar essa palavra uma palavra profética para todos nós aqui nessa noite. Eu creio que está chegando o tempo que você vai acessar aquilo que até hoje você só chegou muito perto. Eu creio que está chegando o tempo do acesso, e eu creio que você vai ingressar naquilo que você sonha, naquilo que você busca. Então eu vou voltar com esse entendimento aqui, e conforme eu for liberando, se for para você, você abraça essa palavra. Se for para você, você tome essa palavra para você, porque nós estamos vivendo um tempo profético, e eu creio que este tempo ele veio para que você acesse aquilo que até hoje você chegou muito perto. Eu creio que este tempo chegou, e é um tempo de acesso que vai colocar você, vai ingressar você naquilo que você sonha, naquilo que você busca. Então, se você está sonhando com algo há muito tempo, se você está buscando algo há muito tempo, eu creio que esse é o tempo. Eu creio que este é o tempo da liberação do céu, para que nós acessemos aquilo que Deus tem para nós. Mas, amados, para que você acesse a porta que está fechada, você precisa de uma chave. Nessa noite eu quero te dar pelo menos 3 chaves de acesso. Abra o teu entendimento, guarde, anote aí no teu celular, para que toda vez que você querer acessar algo, você lembre que você precisa de algumas chaves. Aqui nós vamos falar da primeira chave, que está em Atos capítulo 3 versículo 5, que diz assim: e olhou para eles atento, esperando receber deles alguma coisa. Então notem, este homem estava atento, este homem estava em posição de receber. E o que eu entendo aqui, amados, analisando esse texto, é que muitas pessoas não são abençoadas porque, em vez de estar em posição de receber, estão em posição de resistir. E quando eu falo em resistências, muita gente é expert em criar resistência. Tem muita gente que se agarra a velhos dogmas, que se agarra a velhas formas de pensar, a velhos atalhos, a velhas maneiras,
a velhas masmorras que acabam aprisionando a mente, e muitas vezes quem resiste a mudanças perece abraçado a coisas que um dia funcionaram, mas que hoje não funcionam mais. Então entenda, existem coisas tremendas que Deus está fazendo nesse tempo, e você poderá perder por causa das tuas resistências erradas. Então a primeira chave, lá vai, nós temos que nos colocar na posição de receber, porque quem se coloca numa posição de receber, se coloca numa posição de expectativa. Diga comigo, expectativa. Levante a tua mão e diga: eu preciso ter expectativas. Levante a mão e fale bem alto: eu preciso ter expectativas. Então a primeira chave de acesso é a chave da expectativa, porque você só recebe o que você espera. Diga comigo: eu só recebo, diga, aquilo que eu espero. Isto chama-se fé. Fé é a firme convicção, a Bíblia diz, daquilo que eu não vejo, mas que eu espero. Então eu espero que esta porta que está fechada se abra. Eu espero que os sonhos aconteçam. Eu espero que os meus dias turbulentos se tornem melhores. E eu vou criando expectativa daquilo que eu espero. Então, se você não espera nada, provavelmente você não recebe nada. E o que me encanta nessa história é que esse homem passava muito tempo, devido à sua condição, na mesma posição, passava muito tempo no mesmo lugar. E isso nos traz uma informação interessante, porque se ele passava muito tempo na mesma posição, no mesmo lugar, do mesmo jeito, isso torna a vida daquele homem uma mesmice tremenda. Então nós vemos um homem aqui que os seus dias eram repetentes um do outro, eram iguais, eram parecidos. E quando isto entra na nossa vida, uma vida sem expectativas, uma vida sem coisas novas, nós entramos num ciclo de repetições. E tem gente repetindo as mesmas coisas todos os dias, tem gente repetindo os mesmos erros todos os dias, tem gente entrando nos mesmos caminhos, se envolvendo com as mesmas pessoas, mas também está tendo as mesmas derrotas de sempre. Então notem aqui, amados, esse homem, apesar de estar nessa posição, a Bíblia nos conta que este homem, ele ousou ter expectativa. Ele teve uma expectativa no seu coração. Então, se você quer receber coisas novas, se você sente cheiro de coisas novas, se você sente que Deus está trazendo uma nova temporada, que Deus está trazendo um novo tempo, eleve a tua expectativa. Como que eu elevo as minhas expectativas? Volte a crer em áreas que você não cria mais. Volte a sonhar com coisas que você já não sonhava mais, porque eu acredito que você vai entrar por portas que você ainda não entrou. Eu acredito que Deus está levando pessoas aqui a acessos incríveis, mas você precisa criar uma expectativa. Vou voltar aqui e vou apontar até na ponta. Então eleve as expectativas, porque Deus vai te colocar em lugares que você ainda não esteve. Deus vai fazer conexões, Deus vai te elevar, Deus vai fazer você entrar e você vai viver grandes coisas ainda este ano. Receba como uma profecia: ainda este ano Deus vai elevar o teu nível. Então eleve
as tuas expectativas. Amém. Em Atos 4:22 nos dá um dado interessante. A Bíblia nos conta que esse homem tinha mais ou menos 40 anos. E este dado é um dado importante, porque se esse homem tinha mais ou menos a idade de 40 anos, e a Bíblia conta que ele era coxo de nascença, significa que ele estava por mais de 40 anos na mesma posição. Por mais de 40 anos ele estava na mesma condição. Ele tinha os pés retorcidos, ele tinha o corpo deformado, ele era um inválido. Há 40 anos, a família todos os dias lhe levava até aquela porta e o deixava naquela porta mendigando, o deixava naquela porta pedindo esmolas. E o que eu acho interessante é que quando você passa muito tempo em uma condição, você pensa que essa condição nunca irá mudar. E é interessante como nós nos adaptamos nas coisas que não funcionam na nossa vida. É interessante como isso muitas vezes toma forma na nossa mente, e nós achamos que ter uma vida distorcida, ter uma vida fracassada, ter uma vida que nunca rompe, ter coisas que nunca acontecem na nossa vida é o nosso normal. Este homem está há 40 anos na mesma posição. Este homem está há 40 anos sem experimentar nada de novo. E quem sabe você que está aqui, existem algumas situações que você está enfrentando há muito tempo, e você pensa isso aqui, daqui para frente sempre vai ser igual, e você começa a pensar algumas coisas piores, porque você olha para a condição sua, da sua vida, olha para a condição dos outros, e você começa a pensar assim: crescimento não é para mim. Você começa a pensar assim, a tua mente está mediocrizada, e você começa a pensar assim: esta oportunidade não é para mim. E você começa a viver com esses distúrbios emocionais, sentimentais, e você começa a entrar numa vida de coitadismo, e você diz: essas coisas que o pastor fala não é para mim, essa mudança de vida não é para mim, essas coisas que Deus está liberando não é para mim. A Bíblia conta que este homem, todos os dias, todos os meses, todos os anos, ele começa o dia no mesmo lugar e ele termina no mesmo lugar. Todos os dias, todos os meses, todos os anos eram iguais, nada mudava. Mas deixa eu dizer algo para você aqui, eu quero que você salte do teu banco, porque você não pode sair da mesma maneira que você entrou aqui neste lugar. Você não pode sair com a mesma mentalidade, com a mesma cabeça, porque eu creio que Deus está quebrando o ciclo das mesmas coisas na sua vida. Eu creio que coisas novas estão prestes a acontecer, novas oportunidades, novos começos, novos níveis, novos desafios, novas amizades, novas conexões. E se você está recebendo isso, você tem que dizer: oh, glória a Deus, é para mim, eu quero essas coisas novas. Você não pode ficar aí me ouvindo e ficar cabisbaixo, dizendo: não é para mim. Se é para você, pula do seu banco e diga: é para mim. Essas bênçãos
Aleluia. E o ciclo da miséria, o ciclo da tristeza, o ciclo da doença, o ciclo do fracasso, o ciclo da amargura, o ciclo do sofrimento vai se romper em nome de Jesus. Vai se romper em nome de Jesus. Você está recebendo uma palavra que se torne você um rompedor de ciclos. O teu pai não chegou, você vai chegar. A tua mãe não chegou, você vai chegar. A tua família nunca conseguiu, você vai conseguir. Ninguém na tua casa conseguiu. Lá vem você e surpreende todo mundo, e você quebra ciclos. É assim que nós nos levantamos. Mas sabe qual que é o problema? É que muitos preferem viver sem expectativas, por medo de uma palavra paralisante, chamada decepção. Por medo do fracasso, por medo da desilusão. Então muitas pessoas preferem viver sem expectativas. Muitos preferem esse tipo de vida, pois dizem: eu não vou criar falsas expectativas. Então, se não acontecer nada, eu não perderei nada. Agora observem, se esse homem tivesse essa atitude, ele teria morrido mendigo, ele teria morrido coxo, porque a falta de expectativa rouba o teu milagre. Observem, porque isso aqui pode ser o dia da tua libertação, isso aqui pode ser o dia da tua mudança. Este homem tinha expectativa por algumas moedas. Era a expectativa que ele tinha no coração, porém ele tinha expectativas. Ele tinha expectativas por algumas moedas, e Deus lhe surpreendeu com um milagre, porque Deus sempre supera as nossas expectativas. Deus sempre supera as nossas expectativas. Você achava que seria um bom ano, vai ser um ótimo ano. Você achava que você ia alcançar algumas coisas, Deus vai te levar ao dobro. Haverá porção dobrada na vida de muita gente que está criando expectativa, está crendo na palavra liberada nesse tempo. Você crê? Você acredita? Em segundo lugar, a segunda chave está no versículo 8, que diz assim: e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. Eu estou liberando, andando, saltando e louvando a Deus. Se você está recebendo uma visita do Espírito Santo, ande, salte, louve a Deus, tire um glória a Deus de dentro da sua alma, tire um glória a Deus do teu espírito, levante a tua mão, você é livre, você é liberto. Então notem aqui, amados, esse homem estava com uma expectativa, e quando ele recebe uma palavra direcionada, ele faz algo que abre a temporada de milagres em nossa vida. Porque a Bíblia diz que então ele tem uma atitude de iniciativa. Ele não ficou esperando melhorar, ele não ficou esperando que algo acontecesse, ele não esperou um sinal,
ele tomou uma iniciativa. Notem, Pedro e João não o carregaram, eles apenas estenderam a mão, e ele viu aquilo como um sinal, e saltou, e se colocou de pé, e passou por aquela porta. Às vezes o teu maior milagre está atrelado à tua iniciativa. Às vezes a tua maior bênção está atrelado à tua iniciativa. Deixa eu voltar com esse entendimento. Eu estou falando em coloque a tua vida em movimento em direção àquilo que você acredita. Se coloque em movimento. E quando você se colocar em movimento, milagres serão liberados na sua vida. Coloque-se em movimento, não fique parado, não fique só dizendo não é para mim, não fique só ali achando que nada vai acontecer. A Bíblia diz que quando Pedro e João estenderam a mão, imediatamente o homem se colocou de pé, ele teve iniciativa. E aqui vai a segunda chave, que é a chave da iniciativa. Uma pessoa com iniciativa faz aquilo que é correto sem precisar ser incentivado. Uma pessoa de iniciativa está disposta a falhar sem nunca se render. Uma pessoa de iniciativa trabalha com o que tem para ter tudo o que trabalha. A iniciativa, ela é movida por fé, não por segurança. A iniciativa, ela nos chama a sair da zona de conforto, porque se esperamos perfeitas condições, nunca nos moveremos. Se esperamos as coisas serem perfeitas, eu acho interessante uma palavra que diz assim: se algo merece ser feito, deve ser perfeito. Então, se você acha que deve ser feito algumas coisas, faça, e a perfeição de Deus vai fazer as coisas acontecerem. E as bênçãos de Deus vão trazer conexões e vão fazer funcionar. Às vezes você está aí muito acuado, você está muito para trás, você está muito agarrado a velhos ciclos, a velhas maneiras, e isso tem prendido a tua iniciativa. A iniciativa, ela revela a nossa confiança na provisão divina. Quando nós damos o primeiro passo, Deus libera recursos, conexões e estratégias que ainda não enxergamos. Deixa eu voltar aqui para que coisas novas comecem a entrar na tua vida, porque você está com medo de começar algumas coisas, você está com medo de ter algumas coisas. Comece. O mesmo Deus que colocou o sentimento de comece, o mesmo Deus que está te chamando para coisas maiores, Ele está dizendo: saia deste lugar de mediocridade, dê um passo maior, e eu vou estar com você, eu vou realizar coisas grandes através de você, eu vou fazer coisas poderosas através da tua iniciativa. Então se levante desse lugar de mesmice e vá em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Em terceiro lugar, a terceira chave: perspectiva. Se você quer entrar pela porta formosa, e se você quer alcançar tudo que Deus tem para você, então você deve mudar a tua perspectiva. Notem, a porta formosa era a porta que era usada para entrar no templo. Quando nós olhamos para a cultura, os judeus, até hoje eles vão ao Muro das Lamentações, ali onde eles acham que é
a oligarquia mais próxima do templo. Aquela porta representava o centro da religião. Centro do quê? Digo, o centro da religião. Então notem, todos os dias aquele homem estava próximo à porta daquele templo. Porém, ele continuava coxo. Porém, ele continuava doente. Porém, ele continuava mendigando, porque a religiosidade não muda a vida de ninguém. É notório quem está vivendo religião e quem está vivendo o novo de Deus. Existem pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja, mas que nunca tiveram uma mudança radical na sua vida. Quando você olha para a sua própria vida, o que você vê? Você vê um frequentador apenas de igreja, que nunca recebeu uma visita extraordinária de Deus? Ou você vê alguém que vem para os cultos e sempre está recebendo algo de novo, porque você abriu espaço para que Deus entre e faça as mudanças que tem que fazer? A Bíblia diz que ele estava há 40 anos no templo, mas o templo não tinha mudado a sua condição. Sabe por quê? Porque a religião sempre vai te deixar no mesmo lugar que te encontrou, pedindo esmolas. Esse é o lugar onde a religião te deixa. Aquele homem estava há 40 anos perto daquela porta, mas ele continuava sofrendo, ele continuava mendigando, ele continuava pedindo esmolas. A porta era formosa, mas a sua condição era horrível. Mas a palavra nos conta que um dia Pedro e João iam em direção ao templo. Pedro e João eram os discípulos mais íntimos de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, porém 3 eram seus discípulos mais íntimos: Pedro, Tiago e João. Esses homens tinham intimidade com Jesus. O que eles tinham? Intimidade com Jesus. Então notem, a porta representava a religião, o templo. Aquele homem estava por 40 anos vivendo naquela porta, porém a sua condição continuava a mesma. Agora se aproxima Pedro e João. Pedro e João também traz uma representatividade aqui nesse texto. Assim como a porta representava o templo, representava a religião, Pedro e João representavam a intimidade com Jesus. Pedro e João representavam relação com Jesus. A porta, a religião; Pedro e João, a relação. Para mudar, você não precisa de uma religião, você precisa de uma relação. É por isso que as pessoas estão mudando todos os dias. As pessoas mudam de endereço, as pessoas mudam de igreja todos os dias, porém a vida continua a mesma, porque não adianta mudar de igreja e não mudar de relação, não adianta mudar de igreja e não mudar de mente, não adianta mudar de lugar se o coração não ser transformado. A chave que abre todas as portas não se chama religião. A chave que abre todas as portas se chama relação com Jesus. Pedro e João vão passar pela porta, e o mendigo estava na porta com expectativa. Então ele estende a mão e ele pede uma moeda. E eles disseram: não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isto te damos. Não temos ouro e nem prata, mas o que temos,
isso te damos. Essa frase, esse texto, não é sobre o que não temos. Esse texto, esta frase, é sobre o que nós carregamos. Isto aqui é tremendo, amados. Isto aqui é poderosíssimo. Observe, Pedro não pediu desculpas por não ter ouro e não ter prata, porque ele sabia que o que ele carregava era infinitamente maior. Deixa eu voltar. Ouro e prata te dá poder. Presença de Deus te dá acesso. Ouro e prata te dá condição. Poder de Deus te dá acesso. 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 Você de repente não vai ouvir palavras dizendo que você vai enriquecer aqui nesse altar. De repente você não vai ouvir palavras que vão dizer assim: não, agora vai chover dinheiro na tua horta. Não, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Poder de Deus para você mudar em todas as áreas da vida. Poder de Deus que transforma o homem, que transforma o teu coração. Poder de Deus que muda a tua casa. Poder de Deus que muda a tua família. Poder de Deus que muda a tua mente. Poder de Deus que te transforma num novo homem. Poder de Deus que te joga para cima. Poder de Deus que te arranca do mesmo lugar. Poder de Deus que quebra os ciclos da miséria. Não temos ouro e nem prata. Você não tem uma grande estrutura. Não precisa de grandes estruturas para ter grandes moveres. Então entenda, não temos ouro e não prata, mas o que nós temos, nós te damos. E o que nós te damos é poder de Deus para você mudar a tua vida para todo um sempre. O que esses homens tinham? Eles tinham uma relação com Jesus. Eles estavam dizendo: nós não temos dinheiro, mas nós vamos te dar algo melhor do que dinheiro. Nós vamos te dar algo melhor do que saúde. Nós vamos te dar algo muito maior que você ainda não experimentou. Nós vamos te dar algo que vai colocar a tua vida no lugar. Nós vamos te dar algo que vai tirar as distorções de vida que você vem sofrendo desde sempre. Ouro e prata nós não temos, mas nós vamos te dar algo maior. Nós vamos te dar uma relação. O que nós vamos fazer? Nós vamos te conectar com Jesus. Nós vamos te colocar na rota de Jesus. Nós vamos sintonizar você com Jesus, porque Jesus é tudo o que você precisa. Jesus é o máximo. Jesus é o ápice. Jesus é o topo da montanha. Jesus é tudo o que a gente precisa. Aquele que se conecta com Jesus, nunca mais ele consegue ser a mesma pessoa. A pergunta é: o que nós temos está mudando a vida das pessoas? Essa é a pergunta. A nossa fé está despertando curas? A nossa fé está despertando libertações, reconciliações com destinos? Porque entendam, amados, não basta falar de Jesus. Se você pegar 99% das pessoas que estão vivendo a nível de rua, 99%, eles vão falar de Jesus para você.
sim ou não? Só que a vida que eles estão vivendo não condiz com o que eles estão falando. Entende? A vida que eles estão vivendo debaixo de escravidão não condiz com Jesus que eles dizem conhecer, com Jesus que eles dizem ter. Então entenda que não basta falar de Jesus, é preciso carregar o poder que transforma, é preciso carregar o poder que muda, é pela intimidade com Ele. Então notem que ser igreja é dar aquilo que temos recebido do céu. E quando nós damos Jesus, não só como uma ideia, mas como uma realidade viva, nós vemos pessoas se levantarem, caminharem e andarem. Nós vemos pessoas se levantarem, caminharem e andarem. Quando Pedro estendeu a mão, Pedro não ofereceu moedas, mas um relacionamento com Jesus. E quando o relacionamento aconteceu, ele saltou e ficou de pé. Preste atenção, a Bíblia diz que aquele homem era coxo desde o seu nascimento. Desde quando? Desde o seu nascimento. Ou seja, ele nunca aprendeu a andar, porque andar é um processo. A Bíblia diz que ele se pôs em pé e andou, e entrou com eles andando no templo. E eu entendo que Deus, Ele não quer só te curar, Ele quer te ensinar a andar. E para você andar, as coisas que estão retorcidas na sua vida devem ser curadas. Para você andar, as deformidades precisam ser restabelecidas. As deformidades na vida daquele homem o impediam de adorar a Deus no templo. E aí eu pergunto, quais são as deformidades na sua vida que precisam de cura? Quais são as deformidades na tua vida que precisam de libertação? Hoje eu creio, Climar Dias, eu creio que alguns de vocês, eu queria dizer todos, alguns de vocês vão entrar pela porta. Alguns de vocês, Senhor, preste atenção no que eu estou falando. Eu já tenho ensinado o caminho da bênção, eu tenho ensinado o caminho do milagre, eu tenho ensinado, se a palavra é para você, traz vista, a palavra se vista dela e diga, é minha. Esse alguém sou eu, esse alguém sou eu. Deus escolheu a minha casa, Deus escolheu o meu casamento, Deus escolheu a minha família. Vou voltar a repetir então, hoje eu creio que alguns de vocês, alguns, não é para todos, alguns de vocês vão entrar pela porta, mas não só vão entrar, vão triunfar do outro lado. Não só vão entrar, vão ter êxito do outro lado. Então o que Deus está dizendo, que Ele vai te levar para uma porta, Ele vai te levar para um acesso, mas não é para você retroceder, não é para você retornar, não é para você se amedrontar, mas é para você ter êxito do outro lado. Sabe o que significa? Que Deus vai te levar para um outro nível. Todo outro nível assusta, todo outro nível amedronta, mas o que eu estou dizendo é que Deus está dizendo, eu estarei com você do outro lado, eu estarei com você no outro nível. Eu sei que novos níveis, novos desafios, eu digo novos níveis, novos demônios, novas lutas, novas guerras, mas o que eu estou dizendo, que o Deus que está liberando o acesso na Viva aqui nessa noite, está
está dizendo: você terá êxito em coisas maiores. Eu vou te ensinar a triunfar também em coisas maiores. Ei, irmãos, está na hora de subir mais um degrau, está na hora de ir mais para cima e viver coisas novas. Mas eu não consigo. Mas lá do outro lado tem um Deus dizendo: venha, porque eu vou te dar vitória. Aqui deste lado, venha, vai para onde Deus está te chamando, e pare de se agarrar a coisas velhas, a medos antigos. Porque às vezes a gente diz assim: eu já tentei, mas eu não consegui. Teve um irmão que disse aqui para mim: pastor, eu já sofri muitas decepções, eu estava com medo no começo. Olha como as decepções nos amedrontam. Mas é o que eu estou dizendo aqui nessa noite: Deus está te convidando para um novo nível. Mas não é só passar para o outro nível, Ele quer te ensinar você a andar nesse outro nível. Andar no outro nível só acontece se Jesus estiver presente. Andar em níveis maiores, sem condição, porque não é a tua condição, não é o teu intelecto, não é a tua inteligência, não é o teu diploma. Tem pessoas que têm diplomas e estão falidos. Não é sobre isto. Eu estou falando nas coisas maiores que Deus abre e que Ele faz você viver e faz você transbordar em coisas que você nunca imaginou que poderia. E você vai olhar e vai dizer: olha eu aqui, eu não mereço. Olha eu aqui, eu não teria nenhuma condição de estar aqui. Olha eu aqui, quem sou eu para estar aqui? Sabe por quê? Porque Deus te ensinou a andar em coisas maiores. O mesmo Deus que faz você passar é o Deus que faz você triunfar do outro lado. É o Deus que faz você ter vitória do outro lado. E como é viver no outro lado? Como é viver no outro lado? Como é viver no outro lado? Como é viver em coisas maiores? Como é viver longe das dívidas? Como é viver longe das decepções? Como é viver longe das dores? Como é viver nesse novo nível? A Bíblia conta: aquele homem entrou com eles no templo, e ele andava, e ele glorificava, ele andava, e ele exaltava. É você vivendo um novo nível, mas você sabe que você só está nesse novo nível não por causa de você, mas porque Deus te levou para lá. Então tem que ter glória na tua boca, tem que ter adoração na tua boca, tem que ter louvor na tua boca. Não foi por você, foi Deus que te levou para lá. Então você deve exaltar, dar glórias a esse Deus que te chamou para viver coisas grandes e intransponíveis. Foi isso que aconteceu com José. E em tudo ele adorava ao Senhor, porque ele sabia quem o tinha levado. Quando você sabe quem te deu acesso, não tem como você fugir da adoração e do perfeito louvor. Levante a tua mão e diga: Deus, coloca um louvor na minha boca, coloca uma adoração na minha boca. Só você que acredita que essa palavra foi para você e que você vai sair do quase e você vai acessar e você vai triunfar do outro lado, e Deus vai te ensinar sobre coisas maiores, e Deus vai te ensinar a como você se comportar no meio. Deus vai te ensinar a como se comportar diante de conexões que antes te amedrontavam. Só você que crê nisto, fica de pé e diga: é minha essa palavra,
essa palavra não pode voltar vazia. Toda palavra lançada, ela tem um coração. Toda palavra lançada, ela tem um lugar específico. Ela nunca volta vazia, jamais. Pode ser só para uma pessoa aqui nessa noite. O resto pode voltar e ter uma semana comum. Mas tem alguém que começa algo extraordinário na segunda-feira. Tem alguém que começa algo poderoso na segunda-feira. A grande maioria pode voltar e ter a sua semana comum, ter a sua semana normal. Mas tem alguém que vai viver coisas grandes. Por quê? Porque tomou posse da palavra e disse: é minha. Deus está falando comigo, está na hora das coisas mudarem, está na hora de eu parar de mendigar coisas pequenas, sendo que Deus tem coisas maiores. Eu quero agradecer a você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.